Oi, tudo bem? Eu sou Alfred Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Eu vou fazer um vídeo especial hoje. Hoje é dia 31 de outubro, Halloween. Então resolvi fazer um vídeo extra para falar sobre algumas histórias de terror. É um gênero que eu gosto bastante. Eu não costumo ler muitos livros de terror, mas no cinema eu acompanho bastante, assim, já assisti muitos clássicos. É muito complicado fazer uma seleção do top 10 de histórias de terror. Eu tive que pensar muito, porque tem alguns que são clássicos, mas não são tão assustadores, enquanto tem alguns que são mais recentes e causam um pouco mais de medo. Então eu fiz uma avaliação bastante pessoal, que foram as histórias que me afetaram mais, que realmente me tiraram sono. O primeiro de todos, eu assisti, foi numa madrugada, eu estava sozinho em casa, eu vi que ia passar, não sabia muito bem do que se tratava, resolvi assistir e, putz, eu fiquei umas 3 semanas dormindo mal, tendo pesadelos. Eu já tinha, sei lá, uns 19, 20 anos. Foi um filme que me perturbou muito. E eu acabei ficando meio que viciado depois nessa ramificação de terror, que foi o Ringo, que é o chamado japonês, o original, na verdade, que depois foi feito o remake nos Estados Unidos. Esse filme, cara, ele me abalou completamente. Bem, a história vocês devem saber, né? É um vídeo que leva as pessoas à morte. Quem assiste é encontrado morto depois de 7 dias. E o filme se trata da investigação de uma repórter e de um amigo dela que vão tentar entender essa história. O filme é muito perturbador. Ele tem um ritmo um pouco lento em boa parte da história, mas o desfecho é assim de arrepiar o cabelo. Depois desse eu assisti toda a série de filmes que tem no Japão. Tem o Ringo 2, tem o Ringo Zero, que é a história da Sadako, que no Hollywood virou Samara. Depois eu assisti o remake americano, não achei tão legal. Eu acho que o original é bem mais forte, causa muito mais incômodo. Eu também li o livro do Koji Suzuki. Eu acho que ele não foi traduzido para o português ainda, esse livro. O livro ele acaba indo mais para o lado da ciência, então ele explica muita coisa que no filme fica meio que subentendido. Mas o livro não é tão bom assim, não. Eu acho que o primeiro filme, o Ringo, é assim... É o meu top de todos os tempos, é o filme que mais me deixou assustado e se você gosta tem que assistir. O segundo filme foi um que eu aprendi a gostar com o passar do tempo. É um clássico também, que é A Noite dos Mortos-Vivos, de George R. Romero, que é um filme de zumbis. Ele foi, em certo modo, que criou a onda de zumbis nos anos 70 e 80. Que revitalizou o gênero. O filme original, The Night of the Living Dead, é de 68. Ele é em preto e branco, foi um filme com um orçamento bem baixo, um filme independente. E hoje em dia ele tá em domínio público, então você pode procurar na internet e encontrar facilmente. Ele tem bem poucos recursos, ele tem bem poucos efeitos especiais, quer dizer, não tem nenhum efeito especial praticamente. E é um filme bastante medonho, assim, que incomoda bastante, tem umas cenas bem fortes. Ele causou bastante polêmica na época que foi lançado, porque tem um protagonista negro, que era raríssimo naquele período. Bem, em 68 estava bem no auge da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então ele foi bastante revolucionário, tanto na abordagem do tema dos zumbis, quanto na própria produção dele. Depois foi feito um remake, que também é bom. Eu acho que o remake ele apresenta uma outra perspectiva da história, mas vai na mesma linha. É mais bem produzido tudo. E essa série de zumbis do George R. Romero tem vários filmes, acho que tem 5 ou 6. Vale assistir pelo menos O Amanhecer dos Mortos, The Dawn of the Dead, que talvez seja o melhor dessa série, mas eu acho que o primeiro me incomodou mais. Depois tem alguns outros que já não funcionaram tão bem, mas pelo menos o primeiro e o segundo, que é A Noite dos Mortos-Vivos e O Amanhecer dos Mortos, são clássicos. Em terceiro lugar, eu recomendaria um conto do Chuck Palahniuk, que é o Vísceras, em inglês chama Guts. O Chuck Palahniuk ele é bem inteligente porque ele faz terror com coisas cotidianas, coisas bastante triviais e que no final dos contos atingem umas proporções tremendas. Esse conto do Guts,
Ele é extremamente incômodo. É o tipo de texto, quando você lê a primeira vez, você fica assim, se sentindo angustiado realmente. O Chuck Palahniuk fazia algumas leituras públicas desse conto, né, para os seus fãs, e as pessoas passavam mal durante a leitura, por causa que é muito forte o conto. Depois ele contratou um ator para fazer isso, então uma das atrações das leituras públicas eram as pessoas desmaiando. O conto é bem forte realmente, bastante impressionante e vale a leitura. Ele faz parte de uma antologia de contos chamado Assombrada, Haunted, Assombrado, não sei como foi traduzido em português. A antologia de contos não é tão boa, acho que esse é o conto que salva realmente. Em quarto lugar eu colocaria O Exorcista. Bem, esse é o maior clássico de todos os clássicos, né? Todo mundo conhece, quem não assistiu sabe do que se trata. A história da Megan, que é possuída pelo demônio. Eu levei muito tempo para criar coragem para assistir esse filme. A minha mãe falava muito desse filme, que ela assistiu, tinha, sei lá, 19, 20 anos, e disse que ela ficou apavorada. Então isso me gerou um medo, assim, medo genético desse filme. E eu demorei muito tempo para criar coragem para assistir, eu devia ter uns 20 e poucos anos quando eu assisti pela primeira vez. O filme é bem impressionante, tem umas cenas muito fortes e umas cenas bem clássicas, né? É como a menina virando a cabeça, vomitando, essas coisas. E esse tema de demônios, essas coisas sempre me abalou muito, porque, bem, eu era católico, então essa coisa de Deus, diabo, sempre me impressionou muito. E eu morri de medo que o diabo morasse embaixo da minha cama. Então, hoje já não me impressiona tanto, mas quando eu era adolescente, quando eu era criança, era uma coisa que me assustava muito. Eu tentei ler o livro do William Peter Blatty, que foi que inspirou o filme. Eu não achei o livro tão forte, não achei tão amedrontador assim. Já tinha falado que era o livro mais assustador de todos os tempos. Não achei, não. Achei que demora para engrenar a história, não me convenceu, não. O filme é mais eficaz. Em quinto lugar, esse é um filme que eu assisti quando eu era criança, então ele me causou uma memória emotiva muito grande de medo, que foi Cemitério Maldito, inspirado no livro do Stephen King. Eu fiquei na dúvida se eu colocava o Cemitério Maldito ou Iluminado, porque são dois filmes muito bons, mas eu vou ficar com o Cemitério Maldito porque me impressionou muito mais, eu era criança, então vendo aquele menininho lá com a navalha na mão me assustou muito. O Cemitério Maldito se trata de uma história de um cemitério que quem é enterrado lá volta. É um cemitério de animais, né? Na verdade, que se chama Pet Cemetery em inglês. E é bem interessante. Se você não viu ainda, assista. Eu li o livro do Stephen King. Eu não achei o livro também tão bom. Achei que o filme funciona melhor. O livro se perde muito em coisas domésticas da família. Eu não achei que funciona tão bem, não. Em sexto lugar, eu diria que fica A Morte dos Demônios, de Sam Raimi. É um filme também que foi independente. E esse filme ele criou uma legião de fãs, tornou um cult. É a história do Ash e dos seus amigos que vão para uma cabana na floresta e lá eles encontram o Necronomicon, que é um livro que traz os mortos à vida de novo, bem, traz o demônio, né? Ele tem muitas similaridades com O Exorcista em algumas cenas. Também é bem impressionante. Criou uma legião de fãs e virou uma série de filmes. Tem A Morte do Demônio, o primeiro, depois tem A Morte do Demônio 2, e depois tem um outro que é na Idade Média, mas esse eu não assisti, eu vou assistir agora, porque hoje mesmo começa uma série na TV a cabo que é Ash vs. The Evil Dead, que vai continuar essa história, então eu acho que vale assistir, é bem legal, é bem divertido, ele é um humor negro e ao mesmo tempo tem umas cenas muito cabeludas. Em sétimo lugar é O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski. Esse é o filme de um casal que se muda para um prédio em Nova York, o Dakota Building, que depois foi onde morou o John Lennon. E eles têm uns vizinhos meio estranhos, e começa a acontecer umas coisas meio estranhas. Ela engravida. E, bem, a história eu não vou contar como é que se desenvolve, mas a história tem a ver com isso, com a gravidez dela, com esses vizinhos meio macabros. É bem interessante. É um filme, assim, que causa uma certa paranoia, porque todos parecem estar envolvidos em tornar a vida dela no inferno, é bem legal. Em oitavo lugar, eu incluiria o Massacre da Serra Elétrica, de Tobe Hooper. É outro filme independente que virou um cult. Ele é baseado numa história verídica, que é a história do Ted Bundy, que foi um serial killer americano. O filme assim, ele tem uma linguagem mais naturalista, ele é bem cru. E acho que é isso que causa o impacto, porque é uma coisa assim, parece muito realista, parece até meio que fosse um documentário, assim,
E tem umas cenas que são completamente de arrepiar, sabe? Então eu tô arrepiado pensando nisso aqui porque é um filme bastante impressionante. É sobre serial killer. Eu já não curto muito filmes de psicopatas, já não me assusta tanto. Eu prefiro histórias de terror que tenha mais a ver com o paranormal. Mas esse aí é particularmente muito bom e é sem dúvida um dos grandes clássicos do cinema de terror. Em nono lugar, o Psicose do Hitchcock. Esse também é um dos grandes clássicos do cinema, não só de terror, como de todos os gêneros. Ele é um filme assim, que é revolucionário e é brilhante. Você tem que assistir o original em preto e branco, não assistir o remake, que o remake é uma bosta. É a história do Norman Bates, que é um psicopata. Acabei de falar que não gosto de histórias de psicopatas, mas esse também é uma exceção, porque é um filme muito bom. Bem, o Hitchcock é um gênio, você não tem erro. Se você pegar qualquer filme do Hitchcock, são brilhantes, não tem muito erro, não. Por último, outro filme de psicopata, mas é um tipo de psicopata que parece meio indestrutível, assim, meio imortal, que é o Halloween. Esse Halloween também gerou uma série de filmes, mas o primeiro merece ser assistido, que é a história do Mike Myers, que é um maníaco que foge do manicômio e volta para a sua cidade natal e começa a matar as pessoas. É bem impressionante, além de ter uma trilha sonora fantástica, o Mike Myers é um dos personagens mais assustadores do cinema. Eu acho mais assustador até do que o Jason. O Jason, eles conseguiram acabar um pouco a imagem dele, fizeram muitos filmes e perdeu um pouco o foco. Eu acho que o Halloween conseguiu se ater um pouco mais às raízes, mas o primeiro é muito bom e merece assistir também. Eu acho que são esses filmes, eu acho que são essas histórias que eu indicaria. Eu já falei um pouco do Edgar Allan Poe no outro vídeo também, que é um dos mestres do terror. Não dá pra também passar pelo terror sem falar do Stephen King, que talvez seja o autor mais influente de terror do último século. Ele escreveu dezenas e dezenas de livros e boa parte foi adaptada para o cinema. Então, eu acho que esses dois são os grandes. Tem o Lovecraft também, que escreveu sobre o mito de Cthulhu. Eu não gosto da escrita do Lovecraft, acho que é muito rebuscada e não tem nada a ver. Mas acho que são essas indicações. Agora eu quero saber de vocês, o que causa medo em vocês? Qual foi o filme ou o livro que vocês leram que tirou o sono de vocês aí? Me conte. Um bom Halloween pra vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí embaixo, assine o canal e continue acompanhando os próximos vídeos. Abraços e tchau!